Para vocês terem uma ideia, no ano de 2020, o CO2 atmosférico atingiu a concentração de 414 partes por milhão. Para se ter uma ideia, a ONU estipula que o nível aceitável seria de 400 ppm, né, que seria parte por milhão. Ou seja, a gente já passou desse nível aceitável. Então, são as previsões que vai começar o aquecimento global por conta dessa concentração maior de CO2. Um outro problema grave para a gente é o nosso modelo de consumo. Para se ter uma ideia, só em 2020 foram gerados 368 milhões de toneladas de plásticos novos. E apenas 9% disso foi reciclado. Ou seja, o resto acabou ou indo para aterros ou parando em mares e rios. O que a gente precisa ter em mente é que o nosso impacto nunca vai ser zero. É impossível a gente conseguir falar de lixo zero, aterro zero, o nosso impacto net zero. Isso é impossível, a gente sempre vai deixar alguma marca. E o que a gente precisa entender é que essas marcas... qual o nosso... Vou fazer uma analogia aqui para vocês. Se a gente anda numa praia, a gente está andando, caminhando na areia, cada passo que a gente dá fica uma pegada. É impossível a gente conseguir dar um passo sem deixar uma pegada. E é essa analogia que a gente tem no meio ambiente. Só que qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é conseguir fazer com que essa pegada, após a gente ir embora da praia, o mar venha e leve essa pegada, ou então o vento sopre para longe. O meio ambiente ele tem um poder muito grande de recuperação. A gente viu na pandemia os canais de Veneza, por exemplo, que ficaram transparentes, a vida marinha voltando. Então o poder de recuperação do meio ambiente é muito grande. O que a gente precisa fazer é simplesmente diminuir a nossa pegada, para que a natureza tenha poder para se regenerar. Mas aí você pergunta, Guilherme, acontece que investir em ESG é muito caro, às vezes o setor não tem como investir, ou a empresa sobrevive ou ela é ESG. Em alguns casos sim, mas a gente pode mitigar os danos e fazer um pouquinho, nem que seja um pouco. Então, para se ter uma ideia, hoje no mundo, os setores que mais emitem gases do efeito estufa são transporte, resíduo, energia, industriais e agronomia. Ou seja, todos os serviços mais essenciais para a nossa economia são os que mais emitem. Muitos deles, a gente não tem tecnologia para reduzir a emissão. E isso vai fazer o quê? A gente vai ter que parar de operar e a gente causaria um dano econômico catastrófico que colocaria muitas pessoas na pobreza e afetaria o S do ESG. Ou seja, a gente está trabalhando num cobertor curto. Ou a gente salva o meio ambiente ou a gente salva a sociedade. O que a gente tem que fazer? É trabalhar os dois ao mesmo tempo, mitigando cada vez mais os riscos. Para se ter uma ideia, nós do Grupo Urban trabalhamos em dois desses piores setores. A gente trabalha tanto no lixo quanto no transporte. Mas o nosso drive é esse, a gente buscar o ESG para conseguir diminuir cada vez mais a nossa pegada e não causar os danos no meio ambiente. Com isso, a gente sempre buscou reduzir nossa pegada. Como? A gente foi a primeira empresa a ter um caminhão 100% elétrico no Rio de Janeiro. O problema é, a empresa que produzia esse caminhão parou de produzir e o caminhão custava mais de 10 vezes mais do que um caminhão convencional. Ou seja, não era economicamente viável. Então, a gente continuou buscando inovações e soluções para resolver esse problema. O que a gente descobriu? Uma nova tecnologia chamada dual combustível, onde a gente usa GNV para auxiliar na combustão do diesel. Dessa forma, a gente reduz em 25% os gases de efeito estufa e tem uma economia de 20% no consumo de diesel, de combustível no geral. Ou seja, a gente consegue equilibrar uma redução e, ao mesmo tempo, uma economia para a empresa. Na outra ponta dos resíduos, um outro problema que a gente tem, hoje a gente leva todos os resíduos coletados para o aterro de Seropédica. Lá, ao aterrar esses resíduos, a decomposição gera gases do efeito estufa, principalmente metano. Esses gases lá na Seropédica são capturados e transformados em energia. Porém, esse é um processo que acaba demandando, perdendo muitos gases para o efeito estufa e causando impactos. Dessa forma, a gente fez uma parceria com uma empresa e aqui no Rio de Janeiro a gente vai instalar a primeira máquina de separação de resíduos para conseguir separar toda a parte de reciclado, orgânicos e fazer o tratamento adequado para cada um. O reciclado a gente valoriza e recoloca na economia e o orgânico faz a compostagem e transforma em organominerais. Ao transformar em organominerais, a gente pode usar esse material para fazer revitalização de solos e dessa forma a gente envia apenas 10% do que a gente coleta para aterros. Ou seja, a gente reduz o nosso impacto e gera uma economia de mais de 50% do nosso custo de destinação final. Ou seja, ESG dando lucro para a empresa e para a sociedade. E aí quando a gente fala em sociedade, a gente entra no pilar do S, que é quem equilibra as relações entre os mais fortes e os mais fracos numa negociação comercial.
Se a gente olhar para a empresa para dentro, que é o nosso trabalho, ver, eu cito até uma frase do Ronald Reagan, que ele diz que o melhor programa social é o emprego. Então a melhor forma de a gente ajudar é criar novos empregos. Mas eu acrescento uma palavra nessa frase dele, que o melhor programa social é criar empregos de qualidade. Porque não adianta a gente criar emprego só por empregos ruins ou que causem dano para as pessoas. E se a gente parar para pensar que uma empresa é um conjunto de pessoas e processos, quando você abraça o S e traz ele para dentro da empresa, você torna as pessoas mais felizes, mais satisfeitas com o trabalho que elas estão executando. Com isso, elas gerenciam os processos melhores e trabalham melhores. Ou seja, é crescimento exponencial. Trabalhar o S dentro da empresa não é custo, mas um investimento. Ah, Guilherme, mas eu contrato as melhores pessoas, tenho os melhores processos e mesmo assim a coisa não está andando, a gente não consegue crescer. É claro, se você não botar fundação na sua cultura desses valores, você vai criar uma cultura tóxica e aí você não vai conseguir progredir e nem crescer. De acordo com a AMS, eles sugerem que mais de $1 trilhão são perdidos por conta de perda de produtividade causadas por saúde mental. Então, na verdade, você não cuidar do S dentro da empresa, você está causando prejuízo para você mesmo. E o S ele é muito mais do que só a empresa. Ele também é toda a comunidade onde você está inserido. Sejam com a relação com seus fornecedores, onde em vez de você espremer ele e causar danos àquela empresa pequena que precisa às vezes daquele contrato, você faz um contrato que seja bom para ambas as partes e não apenas para um lado. Você tem também a comunidade onde toda a empresa está inserida. Seja ela dentro de comunidades onde a gente está inserido, por exemplo. Então, é o trabalho também da empresa devolver para a comunidade um pouco do que ela deu para você. Então, você pode ajudar de qualquer forma, seja doando itens, cestas básicas. Então, mesmo que seja um pouco, o que você possa fazer sempre é bem-vindo. E é seguindo trabalhando no S, que a gente focou muito nesses últimos anos dentro do Grupo Urban, que a gente conseguiu ser a primeira e única empresa na América Latina a ser certificada com o certificado Great Place to Work. Isso quer dizer que a gente está caminhando no lugar certo e que o nosso direcionamento do Pilar S está funcionando bem. E além da certificação, a gente conseguiu atingir metas nunca atingidas antes na empresa. A gente tem hoje o menor turnover do segmento, muito baixo para o serviço que a gente presta, com mais de 350 colaboradores que nós temos. Além disso, a gente honrou o nosso compromisso com o cliente de garantir que toda a coleta dele seja feita. Então hoje o nosso índice de não coleta na empresa é de 0,25. Então a gente faz mais de 110 mil coletas por mês e deixa de fazer apenas 200. Então assim, é um número extraordinário, que antes no passado era em torno de 10%, a gente conseguiu baixar para 0,25. Isso tudo valorizando o nosso funcionário, criando um ambiente saudável e salutar dentro da empresa. E como eu falei, tudo isso é investindo nas pessoas, investindo no ambiente, criando uma cultura colaborativa, onde todos estejam juntos na direção de um único objetivo. Não adianta a gente ter cultura de um contra o outro, porque sem isso a gente nunca vai atingir o mesmo objetivo. Então essa cultura foi o que a gente desenvolveu e buscou para conseguir chegar nas nossas metas. Agora, falando um pouco de fora da empresa, nós lançamos a iniciativa Caçamba Solidária, que é uma iniciativa onde a gente usa todo o nosso poder de capilaridade de coleta para pegar itens que as pessoas não querem mais dentro de casa, como móveis, eletrodomésticos, restos de obra ou de demolição ou até compra excessiva que acabam sendo feitas. A gente recolhe esses materiais, leva para o nosso depósito, lá a gente escolhe uma família que foi cadastrada conosco para receber esses materiais. Nossa equipe vai até ela, faz toda a obra na casa e devolve a dignidade para essa pessoa. Então aqui, por exemplo, é uma das casas que a gente fez, dessa senhora, e a gente tem até o pessoal que faz a obra aqui, e é um trabalho que é muito gratificante para nós. Então, se você tem algum item aí sobrando dentro de casa que você não sabe o que fazer, seja o móvel, seja o que for, entre em contato com a gente que a gente vai ter um prazer de coletar. E isso é para provar que a gente está sempre preocupado em ajudar e devolver para a comunidade aquilo que a comunidade deu para a gente. E por último, mas não menos importante, a gente tem o G, que como eu falei para vocês, é o nervo central da empresa. Sem um G forte, com valores claros, definidos, a gente nunca vai conseguir trabalhar o E e o S.
Não adianta a gente falar de EIS se a gente tem uma governança muito mais focada em só rentabilidade, em não dando valor aos funcionários. Então não tem como a gente falar de um sem falar de G. E o ESG tem que ser o drive das nossas decisões. Quando a gente vai tomar uma decisão, seja no conselho, seja na diretoria, são pessoas que estão tomando decisões e essas pessoas precisam ter a mentalidade ESG. Elas precisam colocar na balança na hora de tomar uma decisão os danos que isso podem causar, tanto para as pessoas que ali estão inseridas, quanto para o meio ambiente. E tentar de todas as formas mitigar esses danos. Então por isso, as pessoas, tanto do conselho de administração, tanto da diretoria, precisam estar com esse drive na cabeça. Não adianta a gente ter processo bem montado, tudo bem montado na governança, se as pessoas na hora de tomar decisão, tomam uma decisão que causariam danos ao meio ambiente ou social. No Grupo Urba, a governança é o pilar que fortalece o nosso E e nosso S. Nossos acionistas estão sempre preocupados em cada vez buscar novas tecnologias e novos direcionamentos para reduzir tanto a nossa pegada ambiental quanto o nosso dano social. Dessa forma, a gente está todos os dias buscando cada vez mais soluções que tragam um equilíbrio entre rentabilidade e de redução de danos sociais e ambientais. E a mensagem que eu quero passar para vocês aqui, ela é uma mensagem muito simples. O que a gente precisa mudar é o mindset da governança. Por mais que a gente não tenha dinheiro para investir em tecnologias ou dinheiro para fazer pesquisa e desenvolvimento, o que a gente precisa fazer é o menor que a gente consegue. Seja gerenciando o nosso resíduo de maneira adequada dentro do nosso estabelecimento, seja comprando energia de fontes sustentáveis, fazer o que está ao nosso alcance para a gente reduzir a nossa pegada. Como eu falei lá no início, a gente precisa lembrar que toda caminhada que a gente dá, a gente vai deixar um rastro. Mas é nosso trabalho que esse rastro seja pequeno a ponto da natureza conseguir se renovar e reciclar esse problema que a gente causou. Então, na cabeça a gente precisa ter isso. Dano a gente sempre vai fazer, mas a gente precisa mitigar eles. E eu falo para vocês que investir no ESG é investir no futuro. Nós somos a prova viva disso. Foram as nossas decisões em investir em pessoas e investir no meio ambiente que trouxe os resultados que a gente conseguiu hoje, de sermos a maior empresa hoje do Rio, por conta disso, por conta de valorizar o funcionário e trazer cada vez mais ele para perto da gente. Então, a gente conseguiu juntar a responsabilidade corporativa com a rentabilidade empresarial. E é esse o mindset que a gente precisa ter. Não adianta a gente querer ser ESG e não ter lucro, porque aí a empresa não vai crescer, não vai gerar empregos e não vai ser sustentável. Então esse equilíbrio entre responsabilidade corporativa e rentabilidade empresarial é o ponto-chave que a gente precisa ter na nossa cabeça. E aí, galera, bora diminuir nossa pegada? Muito obrigado.